uma aula extremamente introdutória de epistemologia. Primeiro, definição de epistemologia. Epistemologia, ou teoria do conhecimento, é o estudo, a investigação das origens, natureza e limites do conhecimento. Essa, digamos, é uma definição standard. Algumas observações preliminares sobre a palavra conhecimento que eu retiro da pequena introdução de Jennifer Nagel, que está na bibliografia e que eu aconselho como um primer para se estudar epistemologia. Ela observa, a partir de certos estudos, que nas mais de 6.000 línguas humanas há palavras que são chamadas de universais. Universais, digamos, entre aspas, no sentido de aparecer em todas as línguas. Não sei se isso é real, mas que aparecem em praticamente todas as línguas, certamente. E são palavras de interesse filosófico, como conhecer, tem a ver com a epistemologia, pensar, também, ver, ouvir, tem a ver com filosofia da percepção, querer tem a ver com volições, dizer tem a ver com filosofia da linguagem, eu tem a ver com o problema do sujeito, a questão sujeito, tu, a questão das outras mentes, bom e mal tem a ver com ética, não, ser e talvez tem a ver com lógica proposicional, deôntica, porque, por causa de que, tem a ver com o problema metafísico da causalidade, verdade, problema da verdade, antes e depois, filosofia do tempo. Então, curiosamente, esses termos, esses conceitos, são objeto da filosofia. E elas se comportam diversamente das palavras não universais. Não universais que não ocorrem em todas ou quase todas as línguas, como comer, beber, ele, ela, feliz, planta, animal, pássaro, frio e quente. Por exemplo, entre os Inuits, lá próximo do Polo Norte, planta, provavelmente a palavra não existe, não há razão para existir. Eles não têm plantas por lá. Bom, ou não tinham. Termos universais, esses termos universais seriam, segundo Hegel, cruciais para o modo como a linguagem funciona ou expressa um aspecto vital da experiência humana. Tugendhat dizia que eles são elementos constitutivos do nosso entendimento do mundo como um todo. E por isso são de interesse na filosofia. E, naturalmente, a sua gramática, as regras que os constituem, devem ser mais complexas e difíceis de serem perscrutadas. 2. Jennifer nota que o conhecimento exige um sujeito do conhecimento, que pode ser um indivíduo. João sabe que Berlim é a capital da Alemanha, mas também, e esse é um ponto interessante, pode ser um grupo de indivíduos. Eu posso dizer que a orquestra sabe tocar a Quinta Sinfonia. A orquestra, não só a orquestra se divide em membros e esses membros tocam parte da Quinta Sinfonia ou elementos simultâneos dela. Mas eu posso falar isso de um grupo de indivíduos, de uma sociedade de ideias, etc. Que eles sabem ou são sujeitos do saber. 3. É preciso distinguir conhecer ou saber, nós temos duas palavras em português, de pensar. Se alguém pensa que deixou a porta trancada, pode ser que seja falso, e que a porta não ficou trancada, mas ela não sabe disso.
Agora, se eu sei que a porta ficou trancada, então ela tem que ter ficado trancada. Senão, eu apenas penso que sei. Quer dizer, o saber, ele me compromete com a verdade. Agora, e com a existência do fato, enquanto que o pensar não me compromete com isso. Eu posso pensar e pode a coisa não existir. Então, complementarmente, se algo é sabido, então precisa ser verdadeiro. Quando descobrimos que aquilo que pensávamos saber é falso, nós revemos a nossa pretensão de conhecimento. Nós dizemos apenas que nós parecíamos saber, nós pensávamos saber, mas não sabemos realmente. Origens do conhecimento está aí na definição. Considerando as origens do conhecimento, há tradicionalmente duas direções na epistemologia. A primeira delas é o racionalismo. De acordo com o racionalista Descartes, a razão é a fonte originária de conhecimento, ou seja, na verdade, as ideias inatas. Ideias inatas que foram postas em nós por Deus, certamente, do ponto de vista de Descartes. E o traço essencial dessas ideias é a clareza e distinção. Você tem uma ideia de forma razoável e que ela clareza distinta, ela deve ser verdadeira objeto de conhecimento. Platão era outro racionalista que pensava de modo semelhante. Nossas almas estiveram lá no céu das ideias, tiveram contato com as ideias, que são objetos da razão, do entendimento, e chegaram aos nossos corpos, mas nós só conhecemos os objetos empíricos na medida em que eles nos fazem rememorar as ideias, porque eles são cópias imperfeitas das ideias. É a mesma coisa, racionalismo. Por exemplo, o princípio da não contradição, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, ele seria inato, assim como a ideia de Deus. Para Descartes, a ideia de algo mais complexo do que nós e não poderia ter origem em nós mesmos, mas foi posta por Deus em nossas mentes. Uma característica dos filósofos racionalistas é que eles importam a metodologia das ciências formais. Descartes era um matemático que inventou uma maneira de traduzir formas, linhas geométricas em sequências numéricas. Agora nós temos empirismo. O empirismo é um outro tipo de filosofia, é daquele filósofo que modela o seu pensamento com base nas ciências empíricas e não na lógica ou nas ciências formais como matemática. Exemplo standard é John Locke. John Locke fez medicina, inclusive tratou pessoas como médico. Então, de acordo com o empirista John Locke, a fonte originária de nosso conhecimento é a experiência empírica. A mente, quando nós nascemos, é uma folha de papel em branco. A primeira fonte de nossas ideias é a sensação. Essa é a teoria ridicularizada por Popper como a teoria do balde mental. Nós nascemos como se fôssemos um balde que vai pouco a pouco sendo enchido de ideias, pela experiência empírica, pelas sensações, e diferentemente do que Popper achava que deveria ser, que seria a teoria do holofote do conhecimento mais racionalista. A mente possui para Locke também ideias da reflexão, que são ideias das próprias ideias. É a capacidade de testemunhar as próprias operações da mente produzindo ideias da reflexão. Isto é, digamos, metacognições, pensamentos de segunda ordem sobre aquilo que ocorre na mente, que são pensamentos de primeira ordem, sensações, emoções, etc. Então, essa é uma distinção que deve ser levada em consideração. Não significa que filósofos racionalistas sejam melhores do que empiristas ou vice-versa. Existem grandes empiristas como Locke e
extraordinários racionalistas como Leibniz. Uma observação é que a distinção hoje, embora exista, não é mais tão nítida. Nós possuímos disposições inatas. Exemplo, nós temos disposições inatas para reconhecer rostos de pessoas, milhares de rostos diferentes. Existe um problema, uma deficiência inata de pessoas que não têm capacidade de distinguir rostos, sequer conseguem distinguir seus próprios rostos no espelho. Isso é uma coisa séria. E isso é uma evidência de que nós temos disposições inatas. Mas parece-me que as disposições inatas resultam da seleção natural, que por sua vez é resultado de tentativa e erro, não de um indivíduo, mas da própria espécie. Vejam só, se o indivíduo tentar e errar, e ver que em certas conjunções de eventos ele tenta e acerta sempre, ele pode induzir generalidades. Ora, a espécie faz a mesma coisa, de forma não cognitiva. O processo de tentativa e erro funciona como uma forma, eu diria, de indução, mas não de indução do indivíduo, mas de indução da espécie. Assim, o conhecimento inato é indutivamente produzido e derivado da experiência. Isso implicaria disposições inatas contingentes, como a do imprint de animais. Isso é um caso curioso. Certos animais, não nós, mas digamos os patos, para eles o primeiro objeto móvel que eles encontram diante deles tem que ser a mãe deles. E geralmente é a própria mãe. Mas no caso aí é o Kuno Lawrence. Kuno Lawrence, não, eu esqueço o nome dele, mas é Lawrence. Lawrence estava lá com as suas botas se movendo quando esses patinhos nasceram. Resultado, eles o seguem para onde quer que ele vá, porque para eles ele é a sua mãe. Então aí está a foto de Lawrence e seus filhotes. Isso aí, o imprint é resultado da seleção natural, que é resultado do que eu chamo de indução da espécie. E, portanto, tem uma origem empírica. Então, o racionalismo ok, nós podemos aceitar a distinção, mas pensemos em sua origem. O próprio inatismo é uma origem que pode nos induzir ao erro, como no caso dos pobres filhotes desse pesquisador. Contudo, não parece que o inatismo sirva para justificar, e a seleção natural sirva para justificar nosso conhecimento implícito daquilo que é necessário a qualquer conhecimento. Esse seria o caso do princípio implícito da não contradição. Nós não aprendemos a não contradição através de seleção natural ou de qualquer maneira, por indução, porque ele tem que estar lá sempre. Uma coisa não possa ser e não ser ao mesmo tempo é pressuposto para qualquer conhecimento, qualquer cognição. Se eu penso que eu estou segurando que esse objeto está diante de mim, eu não posso ao mesmo tempo ter o desconhecimento disso. Ou eu sei ou não sei, ou é verdade ou não é verdade, eu não posso, e se eu posso, então eu não posso pensar isso, ter essa cognição. Então, ele é pressuposto. O que não é pressuposto é a explicitação verbal linguística do princípio. Então, esse princípio é previamente demandado para qualquer conhecimento sensível. E também não parece que o conhecimento inato seja necessário para justificar nosso conhecimento implícito de ideias básicas investigadas
pela metafísica, ou seja, que parecem se encontrar implícitas em qualquer aplicação conceptual, como as de propriedade, existência e número, pois tudo tem propriedade, existência e número. Isso aqui tem a propriedade de ter a cor vermelha, que vocês estão vendo, talvez, vermelho e preto. Isso aqui tem existência e tem número. Então, qualquer coisa que, número 1, qualquer coisa que não seja dada terá isso. Esses conceitos são omniabrangentes e são conceitos da metafísica. É interessante notar que para filósofos contemporâneos e para um filósofo como Peirce, a metafísica é empírica, só que trata de traços tão universais da realidade que nós não percebemos o seu caráter empírico. Mas tem que ser assim para qualquer sujeito do conhecimento. Definição de conhecimento. Esse é o ponto mais complexo e vou deixar para o próximo vídeo.